Olá, meus alunos do oitavo ano do Colégio Militar de Santa Maria, turma C1, C2, C3 e C4. O assunto da aula de hoje é fatoração. E lembro para vocês que este vídeo estará disponível no seguinte endereço eletrônico: www.isu.com/prof_bernardo. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar através do e-mail paulocesar2102@gmail.com. Ok? Vamos lá então. Boa aula a todos. Bom, antes de passar para a fatoração propriamente dita, vamos entender a seguinte situação. Bom, à nossa frente nós temos um retângulo azul, cuja base é A e a altura é x. Se eu quisesse calcular a área dessa figura, a área seria o produto da base A vezes a sua altura, que é x, ou seja, a área é AX. Agora, se do lado desse retângulo eu acrescentasse um novo retângulo, cuja medida da base é B e a altura é x, a área somente desse retângulo verde é B vezes x. Consequentemente, a área total da figura é AX mais BX. Tem uma outra maneira também de calcular a área total dessa figura. Como que eu vou calcular? Se você observar toda a figura, ela tem uma base A mais B vezes a altura x. Então, a área total dessa figura é x que multiplica A mais B. O que a gente pode concluir disso? Podemos concluir que esta medida aqui, ó, x que multiplica A mais B, é a mesma medida AX mais BX. Ou seja, posso dizer que x que multiplica A mais B é a forma fatorada de AX mais BX. Legal, né? Ok? Vamos em frente. Bom, fatorar um número é escrevê-lo em forma de um produto de dois ou mais números. Por exemplo, vamos fatorar o número 90. Para fatorar o número 90, vamos ter que decompor ele em fatores primos. Por exemplo, 90 dividido por 2, 45. 45 dividido por 3 é 15. 15 dividido por 3 é 5. E 5 dividido por 5 é 1. Posso dizer, então, que o 90 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Ou seja, isto aqui, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5, é a forma fatorada do número 90. Ok? Fatorar ou decompor uma expressão algébrica consiste em apresentá-la na forma mais simples de um produto de fatores. Por exemplo, x ao quadrado menos 36. Essa expressão aqui podemos apresentar da seguinte forma. Podemos apresentar como x mais 6 que multiplica x menos 6. Ou seja, num produto de dois fatores. Esse primeiro fator x mais 6 e esse segundo fator x menos 6. Bom, existem alguns processos que podem ser utilizados para fatorar uma expressão algébrica. Vamos estudar alguns deles. O primeiro que nós vamos estudar é o fator comum em evidência. Esse processo é utilizado quando a expressão a ser fatorada apresenta um fator comum a todos os termos. Por exemplo, à nossa frente nós temos uma expressão algébrica composta de dois termos. O primeiro termo é o produto de dois fatores, o quadrado vezes o triângulo. O segundo termo, nós temos dois fatores, o quadrado e o círculo. Se você observar, o fator comum aos dois termos é o quadrado. Se a gente colocar esse quadrado em evidência, nós vamos ter a seguinte forma fatorada. O quadrado que multiplica o triângulo mais o círculo. Ok? Agora, vamos ver um outro exemplo. Aqui, essa expressão algébrica é composta de dois termos. Primeiro termo, 2a, segundo termo, 2b. Se a gente observar, o fator comum aos dois termos é o 2. Se nós colocarmos o 2 em evidência, nós vamos obter a seguinte forma fatorada dessa expressão. 2 que multiplica a mais b. Agora eu pergunto, como é que nós vamos encontrar essas parcelas que estão entre parênteses? Da seguinte forma. Vamos pegar o primeiro termo, 2a, dividir por 2. Então, 2a dividido por 2 sobra a. Mais, segundo termo, 2b dividido por 2 sobra b. É assim que a gente obtém a expressão que fica entre parênteses. Assim, 2a por 2 sobra a. 2b por 2 sobra b. Ok? Bom, temos outro exemplo aqui. 5a mais 5b mais 5c.
se a gente observar aqui, o fator comum a todos os termos nessa expressão algébrica é o 5. Vamos colocar o 5 em evidência. Colocando o 5 em evidência, nós temos 5 que multiplica A mais B mais C. Simples, né? 5A dividido por 5 dá A. 5B dividido por 5 sobra B. 5C dividido por 5 sobra C. Vamos lá, mais um exemplo. 5A mais 10B. Aqui os coeficientes são diferentes. Aqui aparece o 5 e aqui aparece o 10. Então, nós temos que achar um número que divida os dois coeficientes ao mesmo tempo. Quem é esse número? É o máximo divisor comum, o MDC dos dois. MDC de 5 e 10 é 5. Tá? Se colocarmos em evidência, nós temos 5A dividido por 5, sobra A. 10B dividido por 5, sobra 2B. Outro exemplo. MDC de 4, 12 e 6 é 2. Colocando 2 em evidência, temos 4A dividido por 2, 2A. 12B dividido por 2, 6B. 6C dividido por 2, 3C. Tá? Então, encontramos a forma fatorada desta expressão algébrica aqui. Tá? Ok? Bom, aqui nós temos uma expressão algébrica diferente. Nós temos dois termos, A2 mais A3. Temos que colocar em evidência o fator comum aos dois termos. O fator comum com o menor expoente é o que vai estar em evidência. No nosso caso aqui é A2. A2 é o fator comum com o menor expoente. A2 dividido por A2 sobra 1. Mais A3 dividido por A2 sobra A. Ok? Outro exemplo. A4 mais A3 mais A5. Temos três fatores nessa expressão algébrica. Vamos colocar em evidência o fator comum com o menor expoente. Se você observar, o fator comum com o menor expoente é o A3. Se colocarmos o A3 em evidência, nós temos A4 dividido por A3 sobra A. Mais A3 dividido por A3 sobra 1. Mais A5 dividido por A3 sobra A2. Ok? Vamos em frente? Agora vamos fazer alguns exercícios. Colocando os fatores comuns em evidência, fatore. Primeiro caso, letra A, AX mais AY. Fator comum dos dois termos é o A. Se colocarmos o A em evidência, temos AX dividido por A, sobra X, mais AY dividido por A, sobra Y. Letra B, 16x ao quadrado mais 20y2. Fator comum dos dois termos, o 4. Se colocarmos o 4 em evidência, nós temos 16x ao quadrado dividido por 4, 4x2. Mais 20y2 dividido por 4, 5y2. Observe o seguinte, tem aluno que gosta de tirar a prova real. Se você quiser tirar a prova real, você multiplica 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Ok? Letra C. 5x mais 15y menos 10z. Fator comum a todos os termos, ou seja, um número que divida todos os coeficientes ao mesmo tempo. 5. Se colocarmos 5 em evidência, nós temos 5x dividido por 5, sobra x. 15y dividido por 5, 3y. Menos 10z dividido por 5, sobra menos 2z. Letra D. 4x menos 16. Fator comum os dois termos, o 4. Se colocarmos o 4 em evidência, temos 4x dividido por 4, x. Menos 16 dividido por 4, menos 4. Próximo exemplo, letra E, nós temos x ao quadrado mais x. Vamos colocar em evidência o fator comum com o menor expoente. No nosso caso aqui, x. X ao quadrado dividido por x, sobra x. X dividido por x, sobra 1. X elevado a 50 mais x elevado a 51. Vamos colocar em evidência o fator comum com o menor expoente. Neste caso, o menor expoente, o fator comum com o menor expoente é x elevado a 50. X na 50 dividido por x na 50, sobra 1. X elevado a 51 dividido por x na 50, sobra x. Menos 5x3y mais 20x2y2. Cuidado o sinal negativo aqui, tá certo? Vou colocar em evidência o fator comum com o menor expoente. Se você observar, o fator comum de menos 5 e mais 20 é menos 5. Ou seja, é um número que divide ao mesmo tempo o 5 e o 20. Depois, nós temos aqui o x3 e o x ao quadrado.
vou escrever o de menor expoente, que é o x2. Aqui aparece y e aqui aparece y ao quadrado. O fator comum tem que ter o menor expoente, então vou escrever aqui somente o y. Agora, vou dividir menos 5 dividido por menos 5, sobra 1. Não tem necessidade de escrever. x3 dividido por x2, sobra x. Y dividido por y, sobra 1. Não tem necessidade de escrever. Mais 20 dividido por menos 5, sobra menos 4. Se eu pegar tudo isso aqui, 20x2y2 dividir por menos 5x2y, sobra menos 4y. x2 vai embora com x2, y2 dividido por y, sobra somente y. 3x na terceira mais 12x8. Fator comum aos dois termos, 3x na terceira. 3, que é comum aos dois coeficientes, o 3 e o 12, e o x3, que é o fator comum com o menor expoente. Aqui aparece x3 e aqui aparece x8. Vou escrever o de menor expoente, que no nosso caso é x3. 3x na terceira dividido por 3x na terceira sobra 1. 12x8 dividido por 3x na terceira sobra 4x5. Ok? Bom, aqui nós temos um caso diferente. Nós temos 7, que multiplica x mais y, menos z, que multiplica x mais y. Se você observar, o fator comum aos dois termos é x mais y. X mais y. Este é o fator que nós vamos colocar em evidência. Se colocarmos em evidência o x mais y, nós temos tudo isso aqui, ó, 7 que multiplica x mais y, dividido por x mais y, sobra o 7. Menos tudo isso aqui, z que multiplica x mais y, dividido por x mais y, sobra z. Então, isso aqui é a forma fatorada dessa expressão algébrica aqui, ok? Vamos lá. Agora, vamos resolver um exemplo diferente envolvendo a fatoração. Sendo AB igual a 8 e A2 mais 5B igual a 24, determine o valor numérico de A3B mais 5AB2 menos 4AB. Antes de resolver esse problema, precisamos extrair do problema todos os dados que ele deu. Ele disse que AB é igual a 8 e A2 mais 5B é igual a 24. E pediu o valor numérico de A3B mais 5AB2 menos 4AB. Se você olhar para essa expressão algébrica, você percebe o seguinte, que AB está presente em todos os termos, nos três termos. Tá? Posso dizer, então, que AB é o fator comum de todos os termos. Se é o fator comum de todos os termos, vamos colocar em evidência. Se nós colocarmos AB em evidência, temos A3B dividido por AB, sobra 2. 5AB2 dividido por AB, sobra 5B. Menos 4AB dividido por AB, sobra menos 4. Isso aqui você percebe que ele deu no problema. Isso vale 8 e isso vale 24. Então, vamos substituir. Então, nós temos 8, que multiplica 24 menos 4. 24 menos 4 é 20, vezes 8, 160. Então, 160 é o valor numérico de toda essa expressão aqui. Ok? Bom, agora vamos fazer uma breve revisão da aula de hoje. Vimos que fatorar uma expressão algébrica é apresentá-la na forma mais simples de um produto de fatores. Por exemplo, 2a mais 2b. Temos que colocar em evidência o fator comum aos dois termos. Se observarmos, o fator comum dos dois termos é 2. Tá? Se colocarmos em evidência, nós temos 2a por 2 sobra a, 2b por 2 sobra b. Ok? 5x mais 15y menos 10z. Temos que achar um número que divida ao mesmo tempo todos esses coeficientes. Nesse caso, vamos colocar em evidência o fator comum, que é o 5. 5x por 5 sobra x, 15y dividido por 5 sobra 3y, e menos 10z dividido por 5 sobra menos 2z. X na 50 mais x elevado a 51. Vamos colocar o fator comum em evidência. Fator comum com o menor expoente. Nesse caso, x elevado a 50. X elevado a 50 dividido por x na 50 sobra 1. X na 51 por x na 50 sobra x. Ok? Bons estudos e não esqueçam de resolver os exercícios do livro didático.